Bom dia e bem-vindos a mais uma entrevista do Diário de Notícias. O nosso convidado desta entrevista é Ricardo Machado, empresário português que fundou a empresa angolana A-Energy já há mais de uma década e que nos últimos anos tem diversificado os seus negócios também em Portugal. Ricardo, bem-vindo aqui a este espaço do Diário de Notícias. Muito obrigado. É um prazer. A A-Energy e o Ricardo tem, como se sabe, tem protagonizado um braço de ferro com o governo de Angola, desde há uns anos para cá. Houve um processo que foi muito conhecido, sobretudo em Angola, mas aqui também, em que em 2019 o governo angolano cancelou uns contratos que a Energy tinha para o fornecimento de turbinas. Houve um braço de ferro judicial que se arrasta há vários anos e no passado mês de março, corrija-me se eu estiver enganado, mas um representante da General Electric foi condenado no Tribunal de Nova Iorque a 7 anos de prisão por ter ficado provado que falsificou documentação de maneira a convencer o governo angolano a tirar a energia do negócio e a passar o negócio para a General Electric. Isto são factos públicos, eu estou apenas a falar de notícias que foram tornadas públicas nos últimos dias. Face a esta decisão do Tribunal de Nova Iorque, quais são as suas expectativas em relação ao processo que ainda corre no Tribunal Arbitral Internacional entre a Energy e a Angola? Acha que há aqui condições para resolver o assunto? Deixe-me só, mais uma vez, obrigado por estar aqui. Só para ser mais preciso, os contratos que nós tínhamos com o governo de Angola não era só de fornecimento de turbinas, porque nós éramos uma empresa completamente integrada e o que nós fazíamos era montagem de centrais térmicas e também gerimos centrais térmicas, das quais a maior do país. Do SOIO. Do SOIO, a maior central, em que inclusive tínhamos um acordo com o governo inglês, que era o nosso sócio, que nos tinha escolhido para ser para nos adquirir. Era o Estado Britânico, o Estado Britânico era um dos nossos sócios que tinha entrado, comprou parte do projeto connosco, porque a Energy foi a primeira empresa africana a ter a certificação anti-compliance. E era parceira da General Electric também numa série de negócios. O governo o governo inglês estava connosco. Nós éramos o parceiro exclusivo da GE em vários países em África. E esta decisão do Tribunal de Nova Iorque, no fundo, o Tribunal concluiu que este funcionário da General Electric terá falsificado documentos de maneira a convencer o governo do presidente João Lourenço a afastar a energia da corrida, do negócio. É um processo mais complexo, mas não quero estar aqui a amassar os nossos ouvintes, mas o que o Tribunal decidiu é que foi este funcionário que fabricou todos esses documentos, que o governo de Angola durante anos disse que era eu. E para termos aqui uma noção, estamos a falar de uma operação, um valor de um negócio acima de mil milhões de dólares. E que essa falsificação permitiu à General Electric reconhecer alguns proveitos que não podia, e permitiu também fazer algumas questões que... E neste momento ainda corre um processo no Tribunal Arbitral Internacional, portanto, em Paris, em Washington. E a decisão também estará para breve. A decisão, o máximo terá, em princípio, um ano. Portanto, até 2026 deverá haver uma... Mas está otimista em relação a estes fechos, tendo em conta estes desenvolvimentos? Eu estou, e há uma coisa que o governo angolano já percebeu. Primeiro, eu gosto bastante de Angola, acho que Angola é um país fenomenal, tem uma importância geoestratégica brutal, tem um povo maravilhoso. E nesta área da energia tem um potencial enorme também. Tem um potencial, a mim custa-me sempre dizer que tem sempre potencial, depois nunca passa disso, mas tem uma posição geoestratégica brutal, tem uma capacidade de gerar energia gigantesca para os países ali à volta, é uma questão deles quererem. Mas pronto, gosto bastante do país, acho que é um país fenomenal e neste caso da energia podia liderar e podia exportar energia, que era uma das coisas que nós estávamos a fazer. Ainda há muito a fazer nesse nível ali. Muito a fazer. Mas de certa forma esta decisão do Tribunal de Nova Iorque tirou-lhe um peso de cima. Tirou porque tudo o que me andaram a acusar durante anos e não só lá, cá em Portugal também houve muita gente que foi atrás, um juiz em Nova Iorque tornou isto mais simples porque tudo o que me diziam que eu tinha feito, tudo, o juiz provou e comprovou, inclusive o Departamento de Justiça investigou bastante e nós fizemos parte, apoiámos essa investigação, e o juiz decidiu, volto a dizer, foi um processo que demorou mais de um ano a ser investigado e decidiu que tinha sido o CEO da África, da GE, que tinha feito tudo isso. Que tinha feito esse esquema. Meteram as culpas em nós para poderem se desculpar, pensando que nós não íamos aguentar um litígio desta envergadura, que é talvez dos maiores
processos que uma empresa portuguesa tenha tido. E o processo no Tribunal Arbitral foi colocado pela Energy. Fomos sempre nós que temos os processos todos, que é um detalhe importante, e obrigado por ter referido isso. Ou seja, nunca foi o contrário. Nunca foi a DG, fomos sempre nós, e por isso acho que o governo angolano já o sabe que a procura da verdade é sempre o mais importante, e a mim custa-me bastante que o povo angolano... E a General Electric também chegou a acordo com a Energy para não chegámos a acordo e parámos os processos todos. Um processo confidencial, segundo altamente confidencial, e chegámos a acordo e parámos, porque nós tínhamos várias jurisdições, porque nós tínhamos contratos, nós éramos uma empresa angolana, mas tínhamos uma abrangência africana, mas tínhamos parceiros pelo mundo inteiro, desde a China, desde os Emirados, desde os Estados Unidos, Canadá. Nós trabalhávamos um bocadinho com todo o mundo. E então, no âmbito disso, nós temos os arbitragens que colocámos e os processos que colocámos foram em várias jurisdições, desde Suíça, Luxemburgo, Londres. Os advogados eram firmas americanas? Tínhamos de tudo. Temos firmas americanas, espanholas, suíças, luxemburguesas. Portugueses temos só uma equipa liderada pelo Vasco, Caetano Faria, e foi um processo gigantesco. Tendo em conta estes desenvolvimentos, acredita que o governo angolano poderá mudar de ideias em relação à Energy, tendo em conta o que foi aprovado nos Estados Unidos e tendo em conta é algo que... Isso eu não sei, já passaram 6 anos, eu volto a dizer, nunca ninguém pensou, eu próprio, que era possível ter um processo tão longo, e nós chegámos a este momento cheios de força, porque neste momento eu nunca deixei de acreditar nem de ter a força de querer ganhar, porque quando há uma injustiça, seja ela qual for, eu não consigo estar quieto. E neste caso eu sofri por isso e a minha família, a minha equipa, a minha empresa, por isso nunca desisti nem nunca me senti desmotivado, mas essa decisão em que mandam prender alguém em Nova Iorque, onde a justiça é máxima, de facto é uma justiça, e estamos a falar de uma das maiores empresas americanas, por isso preciso ter atenção a essa que foi nos Estados Unidos que decidiram contra uma empresa americana, nesse caso contra um funcionário da empresa americana. Uma empresa de grande dimensão. Eu acredito que o bom senso poderá imperar, mas não, há um processo a ocorrer e outros processos poderão vir. Nós temos um conjunto de... Mas gostava de voltar a Angola e fazer lá negócio? Eu adoro Angola, adoro a África acima de tudo, cresci muito em África, aprendi muito com eles. E estou sempre disposto a fazer negócios onde serei bem-vindo. Acha que foi também que quem fez esta operação também aproveitou uma altura de mudança do governo em Angola e em que havia uma certa vontade de cortar com alguns grupos do passado que dominavam a economia local na altura? Pode. Houve muita desinformação. Foram apanhados no meio disto. Houve muita desinformação neste caso. Nós sempre fomos o parceiro exclusivo da DG, era o nosso parceiro, era o único nosso parceiro do país, por isso nós não estávamos ligados a nenhum grupo, a empresa é minha, era minha, hoje está reduzida, essa empresa não está, existe, mas não... Existe só do ponto de vista jurídico. Do ponto de vista jurídico, porque temos processos em todo lado do mundo, ou tínhamos alguns, e tínhamos muito interesse em que estes processos de facto fossem esclarecidos, e havia muita desinformação, porque nós tínhamos éramos uma empresa com bastante força, não só em Angola, porque nós estávamos a crescer de Angola para a África. E cresceu muito rapidamente. E focámos muito em África, era o nosso mercado, e parceiros internacionais. E uma das coisas que se diziam na altura, eu até me recordo, até o Jornal de Angola, que é um jornal do regime, por assim dizer, que falava até de ligações pessoais suas a figuras do regime. Isso é autêntico, nunca, eles podiam ter falado, mas até hoje nunca houve nada que... Isso é tal desinformação que existe. O que é importante aqui nós éramos a empresa, até hoje, que tínhamos o preço mais barato de energia em toda a África. Isso foi aquilo que nos fez crescer. Foi o nosso preço por megawatt, os nossos parceiros, desde os parceiros financeiros. Isto é, eu inclusive trabalhei num banco africano, no Standard, e tinha alguma experiência de Project Finance, e foi também daí que a empresa surgiu. E tinha relações com vários bancos, tive a sorte, com o ICBC, o maior banco do mundo, que por sinal em África estava representado pelo Standard Bank, e isso permitiu à empresa crescer muito por toda a África, e temos parceiros com vários bancos e inclusive participações em alguns bancos africanos, e isso foi o que nos fez crescer bastante. E isso naturalmente em Angola criou ali algumas é um país que tem as suas e por isso, mas pronto, já passou, agora está a decorrer os seus tempos, nós estamos cá. E nos últimos anos tem estado em Portugal, tem investido em várias áreas. Uma das empresas que comprou foi as Termas de Monfortinho, se não estou em erro. Mais recentemente. De quais são os planos para o futuro?
neste momento divido-me bastante entre Inglaterra e Portugal. Eu tenho no grupo tenho várias áreas de atuação. A principal não é essa, porque é uma empresa recente, mas que vai ter um projeto bastante interessante que já vamos falar daqui a pouco. Mas um dos grandes focos, porque nós crescemos muito no âmbito da eficiência, da sustentabilidade do ambiente, sempre foi a área que me levou inclusive para estes grandes negócios, que foi o mercado do carbono, as alterações climáticas. É algo que nós que eu trabalho há mais de 20 anos. Foram momentos espetaculares quando nós éramos negociadores, inclusive de Angola, nas Nações Unidas, na COP. Durante muitos anos fui negociador, e depois daí cresci também para os bancos, para a questão do trader de carbono, e isso deu-me uma visão africana muito, muito global. E isso, desde aí, todos os meus negócios, inclusive na altura a Energy, outro negócio que nós tínhamos bastante grande, no Ghana, nós conseguimos ficar com o master franchising de uma grande cadeia de distribuição, que depois vendi, pós-Covid. E foi com esse negócio que eu depois comprei a propriedade do Val Feitoso. Exato, que era uma propriedade que praticamente pertenceu ao BES, ao GES. E foi com essa operação que nós vendemos no Ghana, de supermercados, que depois fiz esse investimento. Mas isso para dizer que eu tinha essa experiência de andar um bocadinho por África a fazer alguns investimentos, mas essencialmente focado em energia e na área da distribuição, que para mim a questão da sustentabilidade é fundamental em tudo o que faço. E quando digo sustentabilidade, não é só sustentabilidade que está sempre, as pessoas normalmente falam de sustentabilidade ambiental, porque a sustentabilidade, para ser sustentabilidade, é um tripé pelo menos. Tem que ser geral, social, económica, ambiental. Agora com a nova com a eleição de Donald Trump, nós vemos várias empresas americanas que estão um bocado a voltar atrás nas questões, não tanto na parte ambiental, mas mais na parte social, naquela sigla do ESG. Digamos que o S está, de certa forma, a ser revisto. É uma tendência que vai ser global ou não? Eu apesar de me considerar novo, já passei por vários presidentes americanos e na COP, nas negociações das Nações Unidas, já passámos desde o momento quase histórico de Copenhaga, em que estava lá o Obama, estavam os grandes líderes mundiais, em que se esperava que ia fazer um mega acordo mundial e não se fez. Por isso, a questão do presidente Trump, eu deixei-me de comentar política, gosto de fazer política à minha maneira, no sentido... Isto é uma questão que transcende Trump, é uma questão... eu acho que isto é cíclico, mundial. Neste momento o ciclo não está nesse sentido, agora é inevitável, e daí o que eu estou a fazer, nos investimentos que estou a fazer, é essencialmente a pensar nisso, e por isso é que estamos a investir muito no capital natural, isto é, nós temos uma fundação com sede em São Tomé, que já fez há mais quase 10 anos, que fizemos o levantamento todo do capital natural e transformámos isso em números, na parte financeira, porque volta a Deus, eu sempre gostei muito da parte financeira e da sustentabilidade, e por isso nós já temos alguma experiência no que diz respeito ao capital natural, que já vou explicar um pouco o que é isso, e por isso eu transformo essa experiência em todas as outras empresas que vou fazendo agora. Eu não consigo ter uma empresa que não tenha isto na sua gênese, e por isso um dos grandes investimentos, e o primeiro grande investimento que fizemos cá, depois de voltar, foi na área do capital natural, isto é, termos comprado terra, investir em solo, investir em genética animal, isto é, conseguir recuperar os solos e recuperar a propriedade e dar-lhe um capital natural, porque o mercado, e isso vai um pouco à resposta à sua pergunta, que é se a questão do Trump vai ou não atrasar, vai ajustar, isto é, vamos ter que ter projetos muito mais sólidos. Sim, e se calhar o que estamos em causa não é necessariamente voltar atrás no ESG, mas é mais algumas partes do ESG que tem mais a ver com... Eu acho que é ajustarmos como em tudo, como a vida, diferentes. Como a nossa vida, temos que nos ajustar neste momento, e nós, por aquilo tudo que tenho vivido nos últimos praticamente 25 anos deste setor do climate change, o que eu tenho visto é que de facto temos de ter cada vez projetos mais robustos. E o que eu estou a fazer com muito tempo e com muita calma, e esse projeto do Val Feitoso está agora a começar a provar isso, o projeto Rio Ellen que nós temos, por exemplo, não é só a questão do carbono, a retenção do carbono no solo, das florestas, estamos a trazer espécies que estavam extintas, tudo isso é um projeto ambiental, é um projeto com alguma sustentabilidade, por isso é um dos grandes focos que tenho no grupo, na minha empresa, é focar no capital natural, e somos neste momento os maiores proprietários europeus e quero crescer mais nessa área, e estamos a investir bastante, é uma das áreas que estou a investir bastante em ter terra e ter propriedades que tenham capital natural, e que, volto a repetir, capital natural é uma integração de várias componentes e não só a floresta, é ter, de facto, recuperarmos o capital natural que existiu nesses terrenos. E na parte das termas de Monfortinho, a aposta é que é em novos produtos? Não, assim, mais uma vez,
da sustentabilidade, normalmente temos sistemas integrados, temos o ciclo a funcionar. E neste projeto das termas, que foi agora recentemente adquirido e está a ser gerido por nós, e que está ligado também ao turismo, que tem lá um hotel, é a propriedade que estamos aqui a falar, o Vale Feitoso, são cerca de 80 km². Estamos a falar mais de 10 vezes Monsanto. Tudo junto, sem uma estrada no meio. Em que é talvez, dito por alguns especialistas e alguns biólogos, o maior centro de biodiversidade que existe na Ibéria, porque está intocável. Quando fala em associar isto à parte financeira, no fundo está a dizer que isso tem um valor que tem que ser contabilizado. Já foi contabilizado. Tem que ser traduzido isto é quase um intangível, mas que temos que lhe dar um valor. E qual é esse valor? É um valor bastante alto. Eu, antes de adquirir, inclusive, foi o primeiro estudo que fizemos, que não é nada normal em Portugal, e na altura até falamos com alguns bancos, é porque os bancos falam muito disso e há poucos exemplos, e nós, neste caso, fomos o primeiro, grande exemplo, a primeira grande propriedade a fazer esse levantamento. E achou que os bancos estavam interessados mesmo nisso? Estavam, mas depois ainda falta dar o grande passo, ainda lhes falta ter a coragem para avançar de forma genuína. Porque existem muitos projetos que são apoiados porque são supostamente verdes e têm uma grande comunicação. Para inglês ver. Mais ou menos. No nosso caso, nós estamos muito tranquilos, como lhe disse, já sofremos bastante no passado e este processo que falámos anteriormente fez-nos crescer e ficar mais maduro. Uma questão também que eu gostava de perguntar há bocadinho mencionou a parte da desinformação e obviamente que um processo destes tem impacto também a nível da imagem junto dos bancos. Sentiu esse impacto? Esse impacto, claro que senti. Tanto que foi bastante difícil retomar muitas atividades, porque as pessoas, primeiro, hoje em dia os bancos baseiam-se muito em browsers de informação generalistas, sem qualquer... Ou seja, no Google. No Google, eu não queria fazer publicidade, mas baseiam-se no Google, os compliance assentam-se no Google e muitas vezes o Google tem e vai beber informação completamente falsa. E fazem, às vezes... atrasar muitos processos e por isso foi bastante difícil. Está a dizer é que fazem julgamentos de caráter com base nas notícias que saem sobre as pessoas e as empresas. Isso é clarinho. E isso prejudica bastante a atividade das empresas, como nós que estamos, em que tivemos muito tempo fora, não tínhamos um histórico. Mas tem que haver algum compliance, ou seja, como é que os bancos podem então fazer essa filtragem dos clientes? Isso é importante. Eu sou das pessoas que mais defende compliance, porque primeiro tenho sofrido com isso nos últimos anos, mas desde que comecei a trabalhar com a General Electric, e que nós somos investigados por todo lado, por isso é que, como é que é possível uma empresa que era minha, que é minha, que começou do nada, conseguir fazer um parceiro como a General Electric, conseguir ter os parceiros, um dos governos mais importantes do mundo, o governo inglês, ter os fundos todos do mundo a trabalhar connosco, ter as agências de crédito todas a trabalhar connosco. Se me disser uma ou duas, eu digo, quase todas trabalharam connosco, desde a Hungria, desde o Canadá, desde a China. Nós fizemos um projeto de energia em que juntámos o Exim Bank chinês com o Exim Bank americano. Foi o primeiro projeto grande em que tinham duas componentes também de construção. Sim, portanto, há toda uma componente aí de vetting. E de compliance. Por isso, compliance, eu desafio quem quiser debater compliance, estou muito à vontade para debater compliance, e tenho, além de ter sofrido, tenho a noção que isso é fundamental para as empresas. Tem um curso avançado de compliance. Tenho um curso nos últimos anos. E tenho um estágio, e tenho prática. Mas os bancos têm ou seja, o desafio aqui é conseguir ter um sistema de compliance que funcione de forma eficaz, que preveja, que previna situações de branqueamento de capitais, etc., mas de uma forma para todos e que seja verdadeiramente eficaz e assente em factos. E volto a dizer que seja para todos. Os bancos têm esse poder discricionário. E essa questão, que os bancos podem escolher com quem trabalham. Está na sua regulação, podem não fazer, e isso nós não podemos contestar. E muitos deles tomam decisões, mas a questão é que as decisões são tomadas e às vezes têm que ser tomadas decisões porque sim, e porque viram uma notícia ou outra que é falsa, base falsa. Ou seja, no fundo está a dizer é que os bancos têm que melhorar as suas equipas internas de compliance, têm que reforçar com meios para que possam fazer esse trabalho. Eu acho que tem que interagir com as polícias, mas de uma forma profissional, e não ser porque viram Google e de repente decidem chatear. Mas hoje em dia, com que bancos é que trabalham? O que é interessante é que nós, deste período todo, porque também pelas operações que tínhamos, a nossa base, essencialmente, é a Espanha. Eu trabalho e o meu principal banco é o Santander em Espanha, já há muitos anos, desde que, por exemplo, que nós tínhamos a operação grande no Ghana, de distribuição era uma marca de supermercado espanhola, em que nós tínhamos o master franchising para alguns países africanos. Começámos a trabalhar com o Santander há mais de 10 anos e tem sido um banco espetacular. Por isso, o principal banco europeu que nós trabalhamos
é o Santander e que me apoiou desde sempre. E aí nunca teve problemas? Pelo contrário, eles percebiam, porque era uma das coisas como eu tenho a noção de como é que o compliance funcionava. O mesmo se passava com Portugal. Eu estava sempre a informar de tudo, seja do que for, os bancos, porque sei como é que os compliance funcionam. O caso de Espanha são muito pragmáticos. Quando tinha umas questões, falávamos diretamente ou com os gestores para se esclarecer tudo de uma forma muito pragmática, e nunca me abandonaram, e volto a dizer, é um dos maiores bancos do mundo, mas aqui em Portugal os bancos portugueses não trabalham convosco? Não, a Caixa Geral de Depósitos, por exemplo, trabalha agora, e outros bancos que também nunca, que têm dimensão crítica, para perceber os casos como o nosso, porque volto a dizer, não é normal um empresário como eu atacar uma multinacional e um governo e ganhar. Ou ter feito acordo. Houve alguns bancos portugueses que, pela sua dimensão e capacidade de ter acesso à informação, conseguiram e outras questões perceber o que estava em causa. Sim. Mas pronto, e por isso essencialmente trabalhamos com a banca espanhola, uma banca fenomenal. Tenho pena que a banca portuguesa não quer acompanhar, mas volto a dizer... Mas acha que agora com esta decisão do Tribunal de Nova Iorque isto não pode mudar? Não sei. Sei que eu continuo a trabalhar, não deixei de fazer nada, continuo a crescer, felizmente, continuamos a ter um grupo que eu acho que é sustentável, uma dívida muito baixinha, meramente residual. Estamos a fazer projetos e estamos a crescer, estamos a reestruturar aquilo que estávamos a fazer noutros continentes e noutros países. E neste momento quantas pessoas aqui empregam? Nós diretamente temos mais de 200 pessoas e depois indiretamente temos, não sei muito bem, mas temos vários setores da atividade que vai, volto a dizer, um dos grandes o capital natural, a terra, e como depois não concluímos, mas nós analisámos o capital que temos e estamos a fazer um projeto com o tempo, por isso, seja qual for o Presidente dos Estados Unidos ou o Presidente da União Europeia... É uma coisa que é longo prazo. No outro dia tínhamos um técnico na área das águas que me perguntava se estamos a fazer um investimento numa barragem, qual era o período de amortização que eu considerava. Eu disse no mínimo 200 anos. Por isso, nós estamos a trabalhar para as próximas gerações. A longo prazo. Porque se estar a pensar só em nós, quem plantou sobreiros não pensou neles. E neste momento, a minha obrigação, se o posso, é fazer projetos que sejam líderes, que não estar habituado às questões trendies, não estar preocupado com os trendies. Sabemos que estamos a fazer bem. Estamos a fazer um projeto sólido, que agrega muita coisa e que, neste caso, por exemplo, vai conseguir provar que o capital natural funciona e pode ser financiável. E que outros setores é que estão a olhar, além das termas de Monfortinho, além dessa Nós temos essa componente, volto a dizer, do capital natural, temos a parte do turismo, temos algumas idades hoteleiras, temos uma componente que estamos a investir, daí a minha presença em Inglaterra, estamos a investir numa empresa em Inglaterra na área do agroalimentar, e com essas experiências estamos a trazer para cá essa experiência adquirida há mais de 50 anos nessa empresa que é histórica em Inglaterra, e daí eu tenho andado muito lá e cá, e estamos a investir muito no setor agroalimentar cá. Porque é o agroalimentar? É uma questão, lá está, também de longo prazo? É uma questão de longo prazo e acho que é preciso cada vez mais comermos melhor. Eu sou muito daqueles, nós somos aquilo que comemos, desde a água que bebemos àquilo que comemos. E acho que isso é fundamental, porque, por exemplo, eu acho que nós temos hoje em dia casos em Portugal e em outros países que o marketing de alguns produtos é de tal forma que acho que as pessoas não percebem que aquilo prejudica a saúde pública, prejudica a saúde e, por sinal, cria um problema de saúde pública. Depois tem encargos a nível do SNS. A saúde pública, eu acho que é uma coisa... E há também uma questão de soberania alimentar, ou não? É uma questão de soberania alimentar, mas o que nós queremos, acima de tudo, é provar que se deve comer mais produto nacional, naturalmente, mas melhor produto. E, porque, volto a dizer, nós conseguimos reduzir muitos custos de saúde se tivermos bom alimento, ou se bebemos mais água, aquele tipo de água, não beber sempre o mesmo tipo de água. Aliás, a água, se não estou em erro, a água até é uma aposta das termas de Monfortinho, o Ricardo trouxe. É a surpresa que vai ser lançada esta semana. É uma aposta, no fundo, de uma água mineral natural, e com um formato diferente. É a primeira água vendida em garrafa de alumínio. E isso mostra muito o que nós somos, ou o que eu gosto de ser nas minhas empresas, que é ser sustentável. O alumínio é mais sustentável que o plástico. De longe, porque isto é 100% reciclável. Acha que o público português vai aderir? É uma tendência neste momento mundial, que as grandes marcas de água premium estão todas a usar alumínio. Nós queremos ser o primeiro em Portugal a aplicá-lo. Estamos a olhar muito para o mercado ibérico, porque isto é produzido na fronteira com Espanha. E volto a dizer, é um dos setores agroalimentares que nós estamos a apostar, que é a água. E a água, porque a água é fundamental para todos nós. Nós podemos estar 40 dias sem comer, sem água não conseguimos estar. E o que nós defendemos e queremos aumentar a literacia, neste caso da água. Acho que toda a gente tem que beber todo tipo de águas,
não beber só muito de uma, porque há algumas que não são próprias para beber muito. Esta temos essa sorte de ser uma água que se pode beber sempre, é silicada, isto tem sílica, ajuda a rejuvenescer as células do nosso corpo, é uma das águas, tanto que Monfortinho, desde 1907 que chegou a ter água engarrafada. Exato, só que já há mais de 70 anos que não engarrafavam, e nós estamos agora a retomar esse projeto. E quanto é que investiram em todo este projeto em Monfortinho? Neste momento já vai em quase 45 milhões de euros. Portanto, e ainda vão investir mais. Portanto, ainda vamos ter um investimento grande no ano que vai passar os 50 milhões e vai ser talvez os maiores investimentos. Inclui uma vertente turística? Tem uma vertente turística, tem uma vertente ambiental muito forte, do rewilding, de reintrodução de espécies em extinção, turística, nesta questão das águas, na questão da saúde, do well-being. Ter uma questão, é um complexo, nós queremos provar que cada vez mais as pessoas têm que ter hábitos alimentares saudáveis, hábitos de vida saudáveis, e é isso que nós queremos fazer com aquele projeto. Mas a agroalimentar é outro setor que estamos a apostar bastante. Temos também na área de energia algumas centrais em Portugal, e na área da aviação também estamos a olhar para a área da aviação. Na aviação, essencialmente no sul da Europa. Estamos através da compra de operadores que já existem? Estamos a tentar consolidar. É uma das coisas que eu acho que Portugal às vezes tem, não sei porquê, mas no tempo dos descobrimentos olhávamos muito para fora e crescíamos para fora, e aquilo que eu aprendi em África, eu próprio quando fui para Angola era de facto, um grande país, mas eu tive a sorte de conhecer a África como um todo, quando trabalhando no banco. Isso deu-me uma visão diferente das coisas. E aqui em Portugal também, eu vejo Portugal de facto uma plataforma brutal. E por exemplo, quando fala da aviação, por exemplo, estaria interessado em participar num consórcio para a TAP, por exemplo? Não é uma foco. Já tive muitas questões que me chateassem a cabeça, não quero entrar nesse. Não preciso mais nenhuma. Neste momento o meu foco do grupo é ter uma economia circular muito arrumadinha, e ter alguns setores importantes, como neste caso da aviação, e neste caso da aviação dos helicópteros, é o foco que vamos ter, porque eu acho que Portugal... Mas porquê os helicópteros? Porque acho que é um negócio que vai, e está a crescer, é um negócio que deve consolidar em termos europeus. Não existe helicópteros que é para entrega neste momento, porque o mercado está a disparar. Mesmo no combate aos fogos nós precisamos de cada vez mais de helicópteros, cada vez é mais difícil combater. No salvamento também, por isso há um conjunto de negócios. Estamos a falar sempre à escala europeia, à escala europeia. Neste momento o que nós estamos a trabalhar é no sul da Europa. Sul da Europa, são os países também que precisam mais de helicópteros, para os fogos. Para os fogos, e não só, volto a dizer, porque também são países muito turísticos, que os voos privados estão cada vez a crescer mais, bem como volto a dizer, tudo está a ser cada vez... Helicópteros e drones, que é preciso termos... É uma área também que por isso é uma área que eu acho que volto a dizer, e isso traz eficiência, porque se nós conseguimos ser mais eficientes, somos sustentavelmente mais friendly. Por isso é uma das áreas que também estamos a apostar bastante, mas volto a dizer, olhando sempre para uma lógica de agregar vários países e não pensar em Portugal só, porque nós temos aqui alguns operadores que vêm para Portugal. Portanto, a sua ideia é usar Portugal como a base do grupo? Já e temos uma base em Espanha também, importante, e neste caso da aviação depois, será em Espanha. Mas olhar para o mundo como um mundo de oportunidades. O mundo cada vez é mais pequenino, não é? O mundo cada vez é mais pequenino. E com a base também temos a Inglaterra forte. Olhar para isto de uma forma, volta a dizer, integrada. Nós hoje em dia estamos em 2 horas estamos em Londres. E em Madrid também é por isso é cada vez mais pequeno. Ricardo, o nosso tempo está mesmo a terminar. Agradeço imenso esta conversa e nós agradeço também aos nossos telespectadores, aos nossos ouvintes, e convido a acompanhar a atualidade em www.dn.pt. Obrigado e até breve.